E aí galera, tudo certo? Eu sou o Diego e hoje nós vamos acompanhar então o fechamento da ligação desse motor que nós estávamos rebobinando. Beleza? Já está com os papéis de isolação ali no lugar. Eu vou proceder com a ligação primeiramente do bobinado auxiliar, que é esse de dentro. Nós vamos pegar as duas pontas maiores aqui, que seria do último passo de cada bobina, do passo 12. E vamos ligar ela, fazer uma emenda uma na outra, tipo assim. Nós vamos emendar. Para isso nós acomodamos o fio pelas laterais aqui, acompanhando a bobina. Aqui eu vou usar a solda para fazer as conexões. Então não preciso raspar o fio nesse momento. Eu vou ter que raspar para identificar as bobinas daqui a pouquinho aí, que vocês vão poder acompanhar. Então a gente faz aqui uma forma que ele fique bem acomodado. Daí nós vamos colocar um espaguetinho de proteção aqui em roda. Como este aqui. Ele é um isolador também. Não é muito necessário nesses motores pequenos, mas nós vamos colocar aqui para vocês verem como que fica. Essa emenda aqui daí ela tem que ser soldada com maçarico, porque como o fio é esmaltado, ele precisa derreter esse esmalte e fazer a união entre os condutores, né? Você tem uma opção, se você não tem maçarico, também de raspar os fios e unir eles e colocar um terminalzinho de compressão ali, ou soldar com a solda de estanho, também pode ser feito. Então agora nós temos que ligar a parte do bobinado de fora, que é o bobinado principal, que no caso eu vou pegar as duas pontas grandes também, que são a parte externa, né, de cada uma. Porém aqui nós vamos ter que fazer dividida essa bobina, como esse motor ele tem o sistema de camada dupla, possivelmente porque esse modelo ele permite a ligação em bivolt. Então para ligar no 220 a tensão ela precisa de um circuito maior do que o do 110. 127. Como eu acabei esquecendo de marcar as pontas ali na hora de fazer a bobina, eu vou raspar as pontas dos fios, raspar de todas elas aqui da bobina principal, para me identificar cada grupo de bobina aqui. Agora com todas as pontas raspadas nós separamos, identificamos qual que é a ponta que fecha com a outra dessa primeira bobina principal aqui, e depois da outra também, e fazemos uma marcaçãozinha qual que é o início e qual que é o fim de cada lado. Ó, aqui vocês podem ver que já apitou aqui com o auxílio de um multímetro, a gente identifica aqui. Então aqui é como se fosse uma bobina. Vou fazer uma marcação aqui. Essa daqui é outra e a mesma coisa do outro lado aqui.
Aquela não vai apitar com a ponta das outras, ó. Ela é isolada, não vai dar, só vai dar mesmo com aquela que ela é o conjunto ali, ó, o segmento. Agora eu vou pegar esse que eu marquei de um lado aqui, a ponta grande, e vou ligar com uma ponta grande da outra bobina aqui de frente com ela. Vou ligar. E a mesma coisa eu faço com a outra ponta também, as duas que eu marquei. Agora eu vou marcar os números aqui para vocês poderem acompanhar depois na ligação. Eu vou considerar o primeiro aqui sendo o número 1, vou pegar qualquer um desses fios do bobinado principal aqui, que sobrou 4, ó, esses 4 que vão ser tudo números para fora. Vou pegar um aqui, vou supor que ele é o 1. Vou fazer uma marcação. Então eu tenho que esse é o 1. Eu vou identificar aqui agora qual que vai apitar com ele da outra bobinada. Como agora está fechado o circuito, nós identificamos qual que é a outra ponta dele. Já marcou. Então eu vou dizer que esse aqui é o número 2. Aqui do mesmo lado do 1 eu vou dizer que ele é o 3. E a outra ponta dele vai ser o 4. Eu resolvi raspar essa emenda aqui entre a bobina auxiliar também para nós identificar o lado de rotação dele, o sentido de giro, antes de nós fecharmos. Vocês verem uma forma de fazer isso para não deixar girando ao contrário, como aqui eu só vou puxar 4 fios para fora. Daí depois não tem perigo de, quando for mudar a tensão de trabalho dele, fazer inverter o lado. Ele vai ficar sempre para um lado só. Aqui o lado correto, você olhando na parte de cima, ela tem que girar para o sentido anti-horário, que é o sentido que essa bomba precisa que gire. Então eu fiz as conexões como se eu fosse realmente ligar o motor aqui para nós fazer o teste e vocês poderem ver, se um dia vocês ficarem na dúvida e quiserem testar o lado do motor antes. Eu liguei o fio que tem a ponta número 1 com o fio do bobinado da partida que fica no sentido horário desse. Ó, você pega um aqui, volta no sentido horário e pega o primeiro fio que você tiver do bobinado auxiliar. Esse motor ele precisa trabalhar em conjunto, o bobinado auxiliar e o principal. E o outro número 4 eu ligo numa ponta do capacitor permanente, que é do motor aqui. E a outra ponta vai no outro do capacitor, vai no outro fio do bobinado auxiliar aqui, ó, na outra ponta pequena do bobinado auxiliar. O fio 2 e 3 nós fechamos. Aqui ele está fechado como se fosse para ligar em 220 volts. Nós vamos aplicar uma tensão. Aqui eu vou colocar, como é só para teste, uma tensão de 110 no número 4, que está ligado junto com o permanente aqui, né? Número 4. E no número 1, eu vou aplicar a tensão de 127 volts nessas duas pontas. Aí, com o auxílio de outra pessoa, vou energizar, e com o capacitor eletrolítico desse aqui, pode ser um capacitor assim mesmo, comum. Eu vou colocar ele aqui dentro, ele vai fazer o sentido de giro do motor se identificado. Agora então nós vamos fazer energizar o motor, e com o auxílio de um capacitorzinho assim eu vou ver o sentido de giro dele. Pode ligar. Beleza? Vai mais uma vez. Beleza. Então aqui, ó, pra mim ele girou no sentido anti-horário, que é o sentido correto dessa bomba. Então agora nós podemos
dar continuidade, fazer o fechamento e acomodar os fios e a amarração no motor, puxar os fios para fora, os fios de saída. Beleza?